O plantão estava caótico. Corria de um paciente a outro, ajustando sinais vitais, corrigindo erros que ninguém via. Então meu coração parou por 7 minutos. Fora do corpo, vi Jesus ao lado da maca, observando. Ele disse: "Você tratava corpos, mas esquecia da alma." E naquele instante, percebi a frieza que escondia por trás do cuidado. Meu nome é Carolina. Tenho 37 anos. Sou médica e vivo em São Paulo. Desde cedo, a fé fez parte da minha rotina. Participei de grupos da igreja, ajudei em eventos, organizei campanhas de arrecadação. Sempre procurei seguir à risca o que aprendia nas escrituras e nas reuniões. Não era só presença, eu queria cumprir cada compromisso com exatidão, como se isso mostrasse o quanto eu me importava e quão correta era a minha vida. Durante o dia, meu trabalho exige atenção constante. Acordo cedo, reviso prontuários, me certifico de cada detalhe antes de atender pacientes. No hospital, minha conduta é firme e precisa. Tento não deixar nada escapar. Verifico sinais vitais, exames, medicações. Às vezes me pego analisando mais os protocolos do que os próprios pacientes. A rotina é intensa, exaustiva, mas sinto que cumpro meu dever com seriedade. À noite, após os plantões, participo de encontros da igreja. Gosto de ouvir os testemunhos, de acompanhar os cultos, de sentir que faço parte de algo maior. Organizo grupos de oração, distribuo tarefas, incentivo os outros a manter a disciplina espiritual. Me esforço para ser exemplo, para que ninguém duvide da minha dedicação. No fundo, talvez exista um orgulho silencioso em tudo isso, mas nunca parei para pensar muito. Para mim, servir assim era natural, correto? Minha família está presente de forma constante. Conversamos sobre fé, sobre trabalho, sobre a vida cotidiana. Tento estar atenta às necessidades deles, embora nem sempre consiga expressar isso de forma aberta. O cansaço e a responsabilidade às vezes criam uma distância, mas mantenho a disciplina de ligar, de perguntar, de me fazer presente quando posso. Entre uma consulta e outra, observo o hospital, os colegas, os pacientes, cumpro minhas funções com precisão, recebo elogios por dedicação e eficiência. Me sinto competente, útil, segura. Quando alguém comenta sobre meu comprometimento, sinto uma satisfação silenciosa, como se isso validasse meu esforço. Há conforto em cumprir regras e horários, em demonstrar responsabilidade. Mesmo assim, existe algo que às vezes me incomoda, um pequeno vazio que não consigo nomear. Vejo colegas que se emocionam com histórias de pacientes, que se envolvem além dos protocolos, e sinto que não alcanço isso. Tento compensar com atenção redobrada, com organização, com presença constante. É difícil admitir que há uma frieza que eu não percebo completamente, que existe uma parte de mim que mede e calcula em vez de sentir. Minha vida é estruturada, ordenada e, aos olhos de muitos, exemplar. A fé e o trabalho se entrelaçam de forma quase automática, e eu me orgulho de nunca deixar nada faltar. Ainda assim, dentro de mim, há pequenas rachaduras que não aparecem no exterior, fissuras sutis que passam despercebidas, mas que de alguma forma me afastam do que realmente significa cuidado e compaixão. Essa é a vida que eu levava, sólida e meticulosa, com todas as tarefas cumpridas e a aparência de uma fé inabalável. A rotina segue seu curso, e eu me mantenho firme, sem perceber que algumas partes de mim já estão começando a se perder na pressa de cumprir o certo de maneira fria. No hospital, eu me dedicava a cumprir cada protocolo com perfeição. Para mim, isso era cuidado, era zelo pelos pacientes. Revisava cada prescrição, conferia cada exame, corrigia colegas quando achava necessário. Pensava que estar atenta aos detalhes era um serviço santo, uma forma de proteger vidas e fazer meu trabalho com excelência. Nunca percebi que, enquanto corrigia os outros, minha atenção se voltava mais para a aparência de competência do que para a necessidade real de cada paciente. Eu me orgulhava de nunca errar,
de ser reconhecida pelo cuidado impecável. Às vezes, pacientes me agradeciam e parentes elogiavam minha postura firme. Eu sentia que estava cumprindo meu dever com Deus e com os outros, como se todo o esforço mostrasse a fé que eu tinha e a responsabilidade que carregava. Nunca me ocorreu que meu zelo pudesse ser motivado por orgulho. Para mim, tudo era amor pelo próximo, disciplina e serviço. Na igreja, mantinha a mesma postura. Ajudava na organização de eventos, coordenava reuniões de oração, dava conselhos e orientações espirituais. Gostava de ser procurada pelas pessoas por parecer firme e justa. Eu achava que estava fortalecendo a comunidade, ajudando os outros a permanecer no caminho certo. Não percebia que, muitas vezes, eu julgava silenciosamente aqueles que não cumpriam exatamente as regras ou não mostravam a mesma dedicação. Para mim, era cuidado, era atenção espiritual. Para eles, talvez fosse pressão ou crítica velada. No dia a dia, também havia situações pequenas que eu tratava como importantes. Corrigia colegas que se esqueciam de detalhes, intervinha em discussões sobre procedimentos, revisava listas e escalas para garantir que ninguém falhasse. Tudo isso parecia necessário. Era minha forma de garantir a ordem e a segurança. Eu sentia que minha vida estava alinhada com Deus, que cada ato de zelo era expressão de fé e responsabilidade. Nunca duvidei do que estava fazendo. Mesmo em momentos privados, eu avaliava minhas ações e pensamentos. Sempre me esforçava para parecer justa, correta, fiel. Se algum gesto parecia descuidado, eu corrigia rapidamente. Minha atenção constante me fazia sentir segura, como se tivesse tudo sob controle. A sensação de cumprir minha função perfeitamente dava a ilusão de santidade, como se minha vida organizada fosse a prova de dedicação e devoção. Eu não percebia que todo esse zelo escondia um problema maior. Enquanto eu cuidava do corpo, da rotina, das regras, deixava de perceber o que realmente importava nas pessoas, suas dores, medos e necessidades emocionais. Meu orgulho se disfarçava de responsabilidade. Meu cuidado se tornava um escudo que me afastava da verdadeira compaixão. Para mim, tudo parecia correto, tudo parecia justo. O pecado estava ali, silencioso, invisível. Eu não reconhecia. Fazia parte de quem eu era, enraizado no meu modo de viver a fé e o serviço. Nunca duvidei do meu valor ou da minha santidade aparente. Era natural, era meu padrão. Eu achava que estava fazendo o bem e isso era suficiente. Minha rotina na igreja era meticulosa e constante. Eu chegava cedo, ajudava a organizar o salão, conferia listas de presença e preparava materiais para o culto. Verificava cada detalhe, desde os bancos alinhados até as canetas e folhas de inscrição. Achava que essa atenção era necessária, que minha disciplina garantia que tudo funcionasse bem e que ninguém se perdesse no meio das atividades. Durante os encontros de oração, eu assumia o papel de orientadora. Observava quem participava, quem precisava de incentivo, quem se destacava ou se ausentava. Me esforçava para dar conselhos, para orientar e apoiar. Sentia que era meu dever zelar pelos outros, ajudar cada pessoa a permanecer firme na fé. Ao mesmo tempo, me comparava silenciosamente com quem parecia desatento ou despreocupado. Eu achava que minha dedicação me colocava em um nível superior de comprometimento, como se estivesse fazendo mais pelo reino de Deus do que os outros. Nos ministérios e grupos de estudo, eu organizava horários, planejava temas, revisava atividades e coordenava líderes voluntários. Minha mente estava sempre ligada a tarefas, à eficiência, à forma como tudo parecia adequado. Recebia elogios por minha organização e dedicação, e aquilo me fazia sentir segura, confiante e útil. Para mim, estava cumprindo a vontade de Deus e fortalecendo a comunidade. Mesmo em situações de conflito, eu buscava manter a aparência de justiça e firmeza. Corrigia discretamente quem errava,
ajustava comportamentos e orientava os mais jovens sobre disciplina e comprometimento. Fazia isso com cuidado, sem levantar a voz, mas sempre certificando que minha presença fosse notada. A sensação de controle e responsabilidade me confortava. Eu via aquilo como zelo espiritual, como cuidado com a vida dos outros, sem perceber que parte do que me movia era orgulho. Nos bastidores, quando ninguém observava, avaliava minhas ações, comparava minha dedicação à de colegas e amigos da igreja. Sentia satisfação silenciosa em perceber que cumpria mais tarefas, que estava mais presente, que minha atenção aos detalhes era superior. Isso me dava a ilusão de santidade, como se a quantidade de trabalho espiritual validasse meu caráter. Ainda assim, havia momentos em que uma sensação estranha surgia, quase imperceptível. Um pequeno incômodo ao ver alguém que não se esforçava como eu. Uma tensão quando notava que meus esforços não eram sempre reconhecidos. Eu não refletia sobre isso, nem questionava minha postura. Seguia cumprindo cada função com rigor, mantendo a aparência de equilíbrio, eficiência e devoção. Minha vida na igreja parecia organizada e exemplar, e eu acreditava que minha fé estava sólida. Parecia que tudo estava em harmonia, que eu cumpria meu papel como cristã, médica e membro ativo da comunidade. Por fora, nada destoava. Por dentro, pequenas rachaduras já começavam a existir, invisíveis, silenciosas, ainda imperceptíveis para mim, mas presentes, moldando quem eu era sem que eu percebesse. Era um plantão pesado no hospital. O tipo de dia em que cada paciente exige atenção completa e as horas passam rápido demais. Eu revisava exames, atualizava prontuários e corria de um leito a outro, conferindo sinais vitais e ajustando medicações. Tinha acabado de sair de uma cirurgia de emergência e já precisava atender outro paciente crítico. Sentia meu coração acelerado, a respiração curta, mas continuava me movendo, acreditando que cada segundo importava. No meio do corredor, percebi que um colega estava prestes a cometer um erro na dosagem de um medicamento. Sem pensar, interrompi sua ação, corrigi o cálculo e reajustei a prescrição. Ele me olhou com surpresa e um leve constrangimento. Eu sabia que estava certo. Sabia que evitava um risco. E senti satisfação silenciosa por ter agido rápido. Para mim, aquele era meu papel, meu zelo, meu cuidado com os outros. Não notei que meu corpo já dava sinais de exaustão. Enquanto caminhava para o próximo leito, senti uma pontada forte no peito. Um calor intenso se espalhou pelo meu corpo. Minhas pernas começaram a tremer e a visão ficou turva. Tentei me apoiar na maca ao lado, mas minha mão falhou e quase caí. Meu coração disparou de forma irregular e o suor escorria pela testa. Por um instante, pensei que era cansaço, que bastava respirar fundo, me concentrar e seguir em frente. Tentei falar com a equipe, pedir ajuda, mas as palavras saíam cortadas. A garganta parecia seca e pesada. Um médico se aproximou, me segurou pelo braço, me perguntou se eu estava bem, e eu forcei um sorriso, dizendo que só precisava de um instante. Internamente, me culpava por não conseguir manter o ritmo, por deixar que o corpo traísse minha disciplina e minha dedicação. Eu não queria parar, não podia admitir fraqueza. O peito apertava cada vez mais, um peso insuportável que parecia comprimir cada músculo. Minha visão começou a escurecer nas bordas, e a sensação de descontrole tomou conta. No hospital, ao redor, a movimentação continuava, colegas passando, monitores apitando, vozes se sobrepondo. Eu percebia tudo, mas meu corpo não respondia. Cada gesto simples, cada passo, exigia um esforço que eu não conseguia mais fornecer. O pecado invisível se manifestava ali, sem que eu percebesse. Meu orgulho me fazia ignorar os sinais do próprio corpo. Minha necessidade de estar no controle e de mostrar competência me impedia de pedir ajuda cedo. O cuidado com os outros se tornou prioridade absoluta, deixando minha própria vida e limites de lado. Eu me julgava justa, responsável e fiel,
Mas naquele momento, essa segurança virou ameaça silenciosa. E então, tudo se intensificou. O coração disparado, a falta de ar, a fraqueza que me impedia de ficar em pé. As mãos apoiadas nas laterais da maca não conseguiam sustentar meu peso. A dor no peito se misturava com a pressão emocional de não querer falhar. O colapso físico era total. Eu estava ali, no meio do hospital, cercada por pessoas, aparelhos e rotina, incapaz de continuar, sem ainda compreender a dimensão do que acontecia. O mundo ao meu redor começou a mudar de forma sutil. Ainda sentia meu corpo, mas ele não respondia. O peito continuava pesado, a respiração curta, e de repente cada movimento parecia distante, quase irrelevante. O toque dos colegas, o som dos monitores e o murmúrio das vozes se tornaram ecos apagados, como se viessem de longe. Eu percebia, mas não participava mais. Meus braços e pernas ficaram pesados, inertes. Tentei mexer as mãos, mas elas não obedeceram. O coração ainda pulsava, irregular, forte demais, e depois começou a falhar. Um silêncio profundo se instalou dentro de mim. Era estranho perceber que tudo continuava ao redor, médicos correndo, alarmes soando, mas eu não estava ali de verdade. Olhava meu corpo de fora, de cima, e a sensação era desconcertante. O tempo perdeu a forma. Segundos e minutos se misturavam, e eu não conseguia dizer quanto tempo havia se passado. Cada som chegava com atraso, cada gesto parecia desacelerado. A visão se tornou clara e estranhamente detalhada. Eu via os batimentos do meu próprio peito, a tensão nos ombros dos colegas, a expressão de preocupação nos rostos. Tudo isso era real, mas ao mesmo tempo não me tocava. Percebi que minha consciência estava desperta, mas separada do corpo. Eu conseguia pensar, sentir e perceber, mas não podia agir. O corpo físico era apenas uma forma imóvel, e eu estava fora dele, observando. A sensação era estranha, quase fria. Cada respiração que não conseguia mais fazer me lembrava que algo havia mudado irreversivelmente. O hospital estava cheio de movimentos e sons, mas para mim, tudo se tornou distante e silencioso. Um corredor cheio de pessoas que se agitavam parecia flutuar ao redor, e eu me sentia parado no centro de tudo. Não havia medo imediato, nem dor ativa, apenas a consciência de que o corpo não respondia mais e de que algo fundamental havia sido perdido. Um vazio se abriu dentro de mim. Não era escuro nem luminoso, não tinha cheiro nem textura. Era apenas ausência, suspensão, a percepção de que meu corpo tinha ficado para trás e minha mente continuava. Cada detalhe do mundo físico chegava como se eu estivesse olhando através de vidro. Sentia minha vida pendurada entre lembranças, ações e aquilo que ainda não entendia. No fundo, havia estranheza e um leve assombro. Eu sabia que algo havia mudado, que minha presença ali não era mais a mesma. Não havia dor, mas havia distância. Não havia movimento, mas havia percepção. O mundo seguia. Os outros ainda agiam, e eu apenas observava, consciente de que meu corpo estava imóvel e que eu estava em algum lugar entre o que havia sido e o que ainda viria. Quando percebi que estava consciente fora do corpo, notei sua presença. Ele estava ao lado da maca, observando cada detalhe da situação com atenção firme. Não havia sombra de julgamento imediato, mas uma autoridade clara, impossível de ignorar. A postura, o olhar, cada gesto transmitia cuidado e controle. Eu sentia uma mistura de temor e reconhecimento, como se tudo que eu acreditava estivesse prestes a ser confrontado. Ele falou meu nome, e ouvir aquilo não foi como ouvir palavras comuns. Foi como se cada sílaba penetrasse na mente e no coração ao mesmo tempo. Senti uma clareza instantânea, uma percepção de que nada estava escondido, que cada pensamento, cada gesto e cada escolha estava visível diante dele.
O peso da própria vida e das decisões se tornou tangível naquele momento. Então, ele disse que eu tratava o corpo, mas esquecia da alma, e que a alma era a que sentia primeiro. Não foi um aviso genérico ou abstrato. Foi direto, específico, impossível de ignorar. Cada palavra se fixou em mim, e percebi que minhas justificativas internas, meu orgulho silencioso, meu zelo pelo controle, tudo aquilo que eu chamava de cuidado, não tinha valor diante da verdade que ele apontava. O impacto não veio de uma demonstração de poder, mas de sua presença absoluta. Era impossível mentir, impossível se esconder. Senti minha própria pequenez de forma intensa. Tudo que eu acreditava ser controle, competência e dedicação parecia insignificante diante daquele olhar que via através de mim, para além da aparência e das rotinas. Eu queria me explicar, encontrar justificativas, mostrar que meu zelo era sincero, que minha disciplina e dedicação eram prova de fé. Mas não havia necessidade de palavras. Cada pensamento e gesto já falava por si mesmo. Ele conhecia minha vida inteira, minha rotina de dedicação, meu esforço por parecer justa, e ainda assim mantinha uma paciência firme, um amor contido que não diminuía a seriedade da situação. Não havia julgamento imediato, mas uma verdade que penetrava sem pressa. Senti medo e reverência, mas também um impulso de abrir meu coração. Pela primeira vez, compreendi que toda a minha vida de zelo e disciplina, por mais correta que parecesse, estava incompleta, que algo essencial havia sido negligenciado. Fiquei ali, parada, consciente de cada detalhe, olhando para ele e reconhecendo que estava diante da verdade viva. A compreensão da própria fragilidade, do orgulho silencioso, da falha que eu não enxergava, se impôs sem necessidade de explicações. Eu sabia naquele instante que nada seria igual, que o que ele revelaria a seguir mudaria tudo. Ele começou a me mostrar como minha vida realmente era, sem esconder nada. Senti cada detalhe exposto. Vi momentos em que corrigi colegas no hospital, não apenas por segurança, mas por orgulho, por querer parecer impecável diante dos outros. Cada gesto que eu chamava de cuidado, cada palavra que achava útil, estava carregada de julgamento silencioso e de autoafirmação. Na igreja, percebi como meu zelo pelo funcionamento das atividades e pela disciplina dos outros se misturava à crítica não expressa. Eu ajudava, orientava, organizava, mas também avaliava e comparava. Olhava para quem falhava em detalhes e sentia desaprovação silenciosa. Não percebia que essa postura criava distância, que impedia que eu verdadeiramente me conectasse e que afastava as pessoas que mais precisavam de atenção genuína. Vi pequenos atos que eu acreditava inocentes, como corrigir líderes de grupo ou intervir em discussões discretamente, afetando vidas sem perceber. Uma voluntária que desistiu de ajudar sentiu-se julgada e afastou-se. Um paciente que precisava de atenção emocional recebeu apenas protocolos, cuidados corretos, mas frios. Tudo parecia certo para mim, mas para eles houve impacto real. Ele mostrou que meu orgulho silencioso, a necessidade de controle e a preocupação com a aparência de santidade se tornavam barreiras invisíveis. Minha fé, que eu acreditava sólida, estava distorcida por vaidade e autoafirmação. Cada gesto, cada decisão tinha efeito não apenas no corpo físico, mas na alma das pessoas ao redor. As palavras dele eram firmes, curtas, diretas. Não havia repreensão raivosa, apenas verdade absoluta. Ele me disse que eu tratava o corpo e a rotina, mas ignorava a alma. Que meu zelo, sem amor e humildade, afastava aqueles que eu queria ajudar. Cada correção, cada orientação, cada comparação silenciosa se tornava pedra que eu colocava entre mim e as pessoas, e entre mim e Deus. Sentia a extensão do dano. Não era apenas minha falha isolada. Meu pecado invisível tinha consequência real e concreta. Afetava vidas,
afastava corações, deixava pessoas sentindo falta de atenção, cuidado e compaixão. Eu acreditava estar fazendo o bem, mas estava plantando distância, frieza e solidão. O impacto disso me atingiu profundamente. Pela primeira vez, compreendi que aquilo que parecia pequeno, necessário ou até virtuoso, era a raiz da minha falha espiritual. Era a causa de minha frieza, da superficialidade do meu cuidado, da separação silenciosa que se criava entre mim e os outros, e entre mim e Deus. Sentia arrependimento. Não era vergonha passageira, nem culpa flutuante. Era reconhecimento claro e direto. Meu pecado não era pequeno, era central, invisível, mas profundo. Pela primeira vez, vi com clareza que minha vida de zelo e disciplina, sem amor, era incompleta e prejudicial. Depois de mostrar a extensão do meu pecado, ele se aproximou de forma calma, firme e direta. Não havia repreensão agressiva, apenas uma presença que preenchia cada espaço da minha consciência. Senti, pela primeira vez, que minhas falhas eram vistas, conhecidas, mas que não havia rejeição. Havia misericórdia, clara e inequívoca. Ele falou comigo sobre perdão. Não como promessa vazia, mas como verdade que penetrava cada pensamento, cada gesto. Ouvi que minhas falhas, por mais profundas que fossem, podiam ser corrigidas, que ainda havia oportunidade de viver de forma diferente, de colocar amor no centro do meu cuidado. A sensação foi estranha e intensa. Alívio misturado a temor. Queria me aproximar, queria aceitar completamente, mas também sentia a responsabilidade que acompanhava essa graça. Então, ele me deu uma missão. Não era algo opcional ou simbólico. Era uma tarefa concreta: voltar, testemunhar, alertar e corrigir o que pudesse. Cada palavra dele era firme e clara. Eu precisava ser exemplo real de transformação, mostrar atenção à alma das pessoas, não apenas ao corpo ou à rotina. Precisava reconhecer minhas falhas, praticar compaixão genuína, orientar sem julgar e agir de acordo com a verdade que ele acabara de revelar. Senti minhas emoções transbordarem de forma contida. Chorei, mas sem barulho. Lágrimas silenciosas que saíam da percepção profunda do que estava sendo dado a mim. Havia paz, sim, mas uma paz que vinha acompanhada de tremor, de consciência plena da responsabilidade. O perdão não era liberdade sem dever. Era chamada para viver de forma diferente, para reparar, para influenciar positivamente onde antes havia distância e frieza. Enquanto ele falava, percebi cada detalhe ao redor. Não era espetáculo, nem cenário majestoso. Era presença real, concreta, impossível de ignorar. A autoridade e o amor coexistiam, e eu me sentia pequena, consciente de que a missão era maior do que eu, mas ao mesmo tempo confiável, porque ele estava me guiando. Cada instrução ficava gravada em mim, não como sugestão, mas como imperativo espiritual, que não poderia ser ignorado. Então senti a separação. Não houve deslocamento dramático, nem luz, nem movimento extraordinário. Apenas uma sensação de retorno, de consciência sendo novamente conectada ao corpo que deixara para trás. Meu peito voltou a pesar, meus sentidos físicos se tornaram dominantes e percebi o toque das mãos dos colegas, o som das vozes do hospital, a rotina ao redor. Tudo estava no mesmo lugar, mas eu havia mudado. No instante do retorno, a missão estava clara dentro de mim. Não era uma sensação vaga, era certeza silenciosa. Fui enviado de volta com um propósito, com uma tarefa que precisava cumprir com toda a atenção e amor que antes faltava. Cada detalhe da minha vida, cada gesto, seria agora oportunidade de transformação, de reparar o que antes passava despercebido. Voltar ao corpo foi estranho. Cada movimento exigia atenção. Cada respiração lembrava que eu estava viva, mas diferente. No hospital, senti o peso da responsabilidade de forma mais intensa,
não apenas pelos pacientes, mas por mim mesma. Sabia que precisava agir, não apenas sentir. Comecei com pequenas mudanças. No plantão seguinte, me aproximei dos colegas de forma diferente. Não corrigi cada detalhe imediatamente. Ouvi mais, perguntei mais, tentei entender antes de intervir. Quando percebi que ainda falava com orgulho, parei, respirei e escolhi falar de forma humilde. Não era fácil. Muitos dias eu me sentia lenta, insegura, tentando equilibrar competência e compaixão, mas continuei. Liguei para pessoas com quem havia sido dura na igreja. Pedi desculpas sem justificar meus atos. Algumas conversas foram tensas, outras foram silenciosas, com lágrimas e pausas longas. Ouvi relatos de mágoa que eu não tinha percebido antes. Cada ligação, cada reencontro, era um passo concreto em reconstruir confiança e conexão. Não era reconhecimento, era honestidade e atenção genuína. Nos cultos e grupos, comecei a priorizar ouvir. Permitia que outros liderassem sem interferir. Oferecia ajuda prática sem julgar ou medir esforço. Notei como pequenas mudanças faziam diferença. Pessoas que antes se afastavam começaram a se aproximar. Alguns ainda mantinham distância. E tudo bem. Aprendi que minha transformação não dependia da aceitação imediata, mas da prática constante de compaixão e presença. No hospital, passei a observar mais do que corrigir. Quando um paciente precisava de atenção emocional, ficava ali, escutando, segurando a mão, falando com cuidado. Quando colegas erravam, orientava com paciência e explicava sem superioridade. Cada gesto pequeno era uma oportunidade de aplicar a lição que recebi. Mesmo com essas mudanças, a vergonha ainda aparecia. Eu lembrava das falhas, do orgulho silencioso, das distâncias que criei. Mas não me paralisava. Cada dia era uma escolha de agir diferente, de reparar, de viver de forma mais próxima do que percebi como verdadeiro cuidado. O arrependimento se tornou prática diária e não apenas sentimento passageiro. Percebi que a transformação não é instantânea nem perfeita. Cada ação nova trazia desafios, momentos de recaída e reflexão. Aprendi a reconhecer rapidamente quando minha vaidade ou julgamento surgia e a ajustar a conduta. A paz veio de saber que estava ativamente tentando, não de ter completado algo. No final do dia, quando voltava para casa, sentia-me diferente. Mais consciente, mais atenta, mais cuidadosa com a alma e o coração das pessoas. Não havia glória, não havia exibição, apenas a realidade concreta de agir com atenção, humildade e compaixão. A transformação era prática, silenciosa, diária, mas real, visível nas escolhas e na forma como interagia com os outros. Depois de tudo o que aconteceu, eu percebo o quanto é fácil se enganar sobre o que é realmente importante. Passei anos acreditando que cuidar do corpo, cumprir tarefas e parecer correta era o suficiente. A experiência me mostrou que o verdadeiro cuidado começa pela alma, pela atenção genuína ao outro, pelo amor que não exige reconhecimento. O pecado invisível, aquele que se disfarça de virtude, é perigoso porque corrói sem que percebamos e pode afetar vidas sem que nunca saibamos. Hoje, eu olho para o hospital, para a igreja, para minha família e vejo que cada gesto importa. Cada palavra, cada decisão, cada olhar de atenção ou descuido tem peso. Aprendi que a fé não é sobre mostrar esforço ou disciplina, mas sobre humildade, vigilância e compaixão real. Não basta fazer, é preciso sentir e perceber a necessidade do outro. Arrependimento verdadeiro não é só reconhecer erro, é transformar atitudes diariamente. Eu ainda tropeço. Às vezes me vejo voltando a padrões antigos e tenho que lembrar daquilo que vi e senti. Mas agora sei que é possível mudar, que a vida pode ser vivida de forma mais atenta, mais amorosa, sem orgulho, sem frieza. O aprendizado é contínuo. Não há perfeição,
apenas a escolha diária de agir com cuidado e atenção, de colocar o amor acima da aparência, da rotina ou da própria vaidade. Quero compartilhar isso com você de forma simples. Não é pregação, é testemunho. Você já parou para pensar nas pequenas atitudes que parecem inofensivas, mas que afetam quem está ao seu redor? Você acredita em Jesus? Cada decisão, cada palavra tem impacto. Não espere para perceber o efeito de seus atos quando for tarde. A atenção ao outro, a compaixão, o arrependimento constante, tudo isso é vida. Se você sente que algo na sua vida precisa de mudança, que atitudes precisam ser corrigidas, reflita, converse, peça perdão. Não espere reconhecimento humano. Seja sincero consigo mesmo e com Deus. Escreve o teu nome aí nos comentários se você também crê que Jesus ainda fala conosco. Deixa aqui nos comentários o nome da sua cidade e o horário em que está assistindo, para eu ver até onde essa mensagem está chegando. A experiência me ensinou que ninguém está imune ao pecado que se disfarça de virtude. O orgulho, a frieza, a necessidade de mostrar zelo ou competência podem afetar profundamente nossa vida e a dos outros. Mas também me mostrou que é possível reparar, mudar, cuidar de forma genuína e verdadeira. Cada palavra tem peso, cada gesto faz diferença, e o perdão salva. Sinto que este testemunho não termina aqui. Ele continua vivo em cada escolha diária, em cada oportunidade de amar de forma real e atenta. A lição é clara: vigiar, amar, cuidar, arrepender-se e agir com verdade. Que cada gesto, cada palavra seja consciente, porque a alma sente primeiro e cada ação importa.